Fanfarrão Pode falar, querido. Tô é o ouvindo. seguinte: o detalhe todo importante, todo especial, foi a provocação feita pela equipe do Flamengo contra o Corinthians. Tem até vídeo. Eu acho que não vou ter como passar, não tá programado aqui. Mas a torcida do Flamengo cantou muito Gavião Imundo. Minha torcida é a maior do mundo. Foi um canto que a torcida do Flamengo fez contra a torcida do Corinthians. Alguma dúvida no canto, ô Fanfarrão? Ou você, igual eu, concorda que a maior do mundo é a torcida do Mengão? O que acontece é o seguinte, tá? Eu vou falar com uma visão sulista, tá? Uma sulista, graças a Deus, eu conheço bem o Brasil, tá? Eu tenho um prazer, igual, por exemplo, igual eu comentei, eu já estive em Pará 3 vezes, quero voltar mais 10 vezes, que é um lugar maravilhoso, né? Enfim, e infelizmente muitos brasileiros não conhecem o Brasil. Eu vou falar da minha região, eu vou falar de uma pessoa que nasceu aqui em São Paulo, que viveu em São Paulo. Aqui em São Paulo, eu estou falando de São Paulo, que é uma visão sudeste, tá? Uma visão sudeste. Aqui sempre, os torcedores aqui de São Paulo sempre falavam que o Flamengo, certo? O Flamengo era torcedor emprestado. Quem era torcedor do Flamengo? Porque acreditavam no seguinte: mas o torcedor do Flamengo é assim, ele torce pro Bahia e torce pro Flamengo. Ele é lá, o cara torce pro Amazonas, mas torce pro Flamengo. Tem 2 times. E aí o torcedor corintiano, especificamente, sempre se orgulhava, porque falava, não, mas quem é corintiano mesmo, é só corintiano. Tá, eu tô falando da visão sudeste, tá? Aí, só que o que acontece? Eu vou confessar para você, eu já sempre tive essa visão, eu já tive essa visão também, mas isso não me contaminou, porque a minha origem, eu sou filho de mineiro, né? E lá em Minas Gerais, o Flamengo já é grande. O Flamengo é a 3ª maior torcida de Minas, tá? Eu tô falando de Minas Gerais. Aí, o que acontece? Quando você vai lá, você tem torcedor. Por exemplo, vou pegar pela minha família. Você tem torcedores que torcem pro Cruzeiro, mas é Flamengo com a mesma coisa. É igual, não tem essa de segundo torcida. Legal. Aí até aí, beleza. Quando eu comecei a andar pro norte, nordeste do Brasil, aí eu vi que isso não é verdade. A torcida do Flamengo é grande, sim. Existe torcida do Flamengo em todo lugar do Brasil. Você vai, por exemplo, eu vou falar, no Pará é a 3ª torcida, porque você tem, talvez até de racha aí com o Paysandu e com o Remo, né? Porque são torcidas fanáticas, eu sei como que funciona aí, né? O Rapi, né? Mas você pega o Rapa, né? O Repa, né? Que é o Remo e o Paysandu, né? Que seriam os maiores clubes aí. E tem também a Tunaluso. Mas, por exemplo, hoje tem mais torcedor do Flamengo que o Tunaluso, entendeu? Do Pará. Estão pegando o Pará. Na Amazonas, por exemplo, você vai, por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo eu te contei quando eu fui para Amazonas, em 2019. Eu fui fazer um trabalho em 2019, quando o Flamengo ganhou a Libertadores, o time fantástico do Jorge Jesus. Aí eu fui fazer um trabalho na Amazonas, eu fui em Manaus, aí eu fui em Pará também, fui em Belém e fui para Rio Branco. Aí aconteceu, aí o que acontece? Eu queria ter camisas do clube do Amazonas, legal do clube do Amazonas, né? Dos times do Amazonas. Aí eu fui lá no mercado do Amazonas, lá no Manaus, mercado central, para comprar pelo menos uma camisa dos times da Amazonas, né? Que na época eu tinha o Ubra, aí não tinha o Amazonas ainda, o Amazonas veio, que foi aí que eu peguei amizade com o pessoal do Amazonas, aí mas tinha o Ubra e tinha um outro time que é o Azul, que agora eu vou esquecer o nome, que eu tenho a camisa, o Tonantes. Não tinha. Você vai lá, qual camisa que você encontra? Flamengo e Vasco. Aí você vai no boteco, você passa em 10 botecos da Amazonas, eu tô pegando na Amazonas, tá? Na Amazonas, 10 botecos, 9 tem lá, o cara é torcedor do Flamengo. Então, quer dizer, ele é torcedor do Flamengo. Então, essa ideia sulista, né, que gera, por isso que gera, voltando à sua pergunta, que gera esses cantos, para mostrar mesmo, a torcida do Flamengo é sim a maior torcida do mundo, tá? Não tem
Não tem, porque você pega o torcedor do Real Madrid, tá, o Real Madrid pode ser o time mais famoso do mundo, pode ser, mas não é o time, não é torcedor. O Real Madrid, assim, eu, por exemplo, eu gosto muito do Real Madrid, mas eu não sou um torcedor do Real Madrid. Eu adoro ver o jogo, hoje eu assisti jogo, ainda mais com o Vini Júnior, eu adoro assistir, eu não perco um jogo e eu dei trabalho em jogos do Real Madrid. Mas assim, você falar, é torcedor? Não é torcedor igual o torcedor do Flamengo, entendeu? Não tem como, entendeu? Então, o torcedor do Corinthians, e o torcedor do Corinthians, assim como uma pessoa aqui do Sudeste, então eu posso falar de propriedade, tem que começar a abrir o olho, e hoje, daqui um tempo, a segunda maior torcida do Brasil vai ser a do São Paulo, tá? Isso em dados e números já está provando isso, você sabia disso? Hoje o time, depois do Flamengo, que vende mais Premier, o segundo clube que mais vende Premier não é mais o Corinthians, é o São Paulo. Produtos esportivos, o Corinthians hoje não vende mais tanto como vendia antigamente, quem vende mais é o São Paulo. E o São Paulo hoje tem um gráfico sobre isso, que as torcidas que mais crescem da faixa etária de 10 a 15 anos são duas torcidas, São Paulo e Flamengo. Não é mais tanto o Corinthians. Entendeu? Então é isso. Então esse canto aí que o torcedor fez aí é mais que... ele fez de causa de consciência, ele sabe o que ele está falando, entendeu? Então eu concordo e respeito totalmente o grito do torcedor do Flamengo, porque os caras têm essa visão aqui no Sul, aqui em São Paulo, que o torcedor do Flamengo é torcedor emprestado, que não sei o quê, entendeu? E não é assim, entendeu? E não é bem como funciona, né? Exatamente que vou falar outra coisa que eu acho que pode agregar na nossa discussão é que a gente nota, o brasileiro acompanha muito o futebol europeu. Tipo, na nossa bolha aqui, que somos fanáticos por futebol, a gente sabe, tipo, o dia que o Leicester City vai jogar. Sabe o dia Sim. que a equipe do Manchester City vai jogar. Sabe basicamente quase todos os jogos do português. Só que se a gente for meter na cabeça, for reparar, a gente dentro da bolha Brasil, a gente é 1% do pessoal que acompanha o futebol. E tem as pessoas que acompanham grandes jogos. Tem aquele cara que sabe que vai ter a semifinal da Champions, eu vou assistir. Mas esse cara dificilmente acompanha a fase de grupo. Eu falo porque eu acompanho a fase de grupo da Champions, acompanho. Mas acabou o jogo da semifinal, tipo, do Real Madrid, acabou o jogo do Real Madrid, ele parou a discussão. Mas no que se fala da equipe do Flamengo, na equipe que ele torce, ele vai discutir a semana toda. Ele chega no trabalho, ele fala sobre a equipe, ele chega num barzinho com um amigo, ele fala sobre a equipe. Eu acho que isso daí é o diferencial do porquê o canto, né? Porque o torcedor, ele acompanha de fora, mas quem ele acompanha todo tempo, todo dia, é a equipe daqui. É a equipe do Flamengo.